Pode falar, Francisco. Boa noite, professor. Vai ser em inglês, professor? Pode ser em inglês. How are you? Tá me ouvindo, professor? Do livro. Estou sim, Francisco. Pode falar. Boa noite. Ontem, quando eu recebi o link, eu estava sem área e perdi a aula de ontem. O senhor já colocou o link da aula no AVA? Ainda não, Ainda não, né? porque o card também não estava aparecendo para mim com o campo da biblioteca. Ele apareceu agora, eu verifiquei agora antes da aula, ele apareceu para mim. Então, a partir de então, eu vou postar as aulas, tá? Direitinho. Inclusive, é de hoje que eu comecei a gravar, tá certo? Tá bom, tá Vou certo. deixar disponível a partir de amanhã, deve estar disponível para vocês. Tá certo, muito obrigado. De nada, Francisco. Para mim, não apareceu ainda não, professor, o card. Isso, exatamente. Exatamente. Como está aparecendo para alguns e para outros não, eu estou pedindo para vocês segurarem, né? Logicamente, vocês gostam de se divertir, podem fazer, mas eu vou avaliar ainda se eu vou manter esses cards ou se eu vou modificar. E também é bom esperar um pouquinho para ver se aparece para todo mundo, porque aí é bom vocês cobrarem aí do grupo do EAD, do NEAD, para que tudo apareça para vocês, para a gente não deixar as coisas para a última hora, tá? Cobrar do pessoal lá. Tranquilo? Pessoal, vejam, já são 7h32, eu acho que já deu tempo de terminar a reunião que estava sendo feita com o pessoal de Petrolina e Araripina, e aí a gente vai retomar a aula de hoje, tá? Do ponto onde nós paramos ontem, tá? Que são os acidentes de origem elétrica. Vejam, eu vou disponibilizar para vocês na biblioteca alguns materiais complementares para vocês fazerem leitura, tá? Um deles é onde eu peguei esses dados que eu vou falar aqui para vocês, que é o anuário, tá? O anuário da Abracopel, que fala sobre acidentes elétricos, ele traz as estatísticas todas sobre acidentes elétricos, tá? Então, o que acontece? Eu vou disponibilizar o material completo, eu só coloquei alguns pontos aqui na minha apresentação para que a gente possa só discutir realmente esse cenário, que é o cenário dos acidentes com eletricidade, tá? Então, a gente vai discutir bastante hoje, um pouquinho isso aqui, e eu dei uma pesquisada e eu localizei alguns artigos que falam sobre choque elétrico em corrente contínua, choque elétrico em corrente alternada, e aí, dependendo do andar da carruagem, a gente vai discutir, e aí é onde vocês vão entrar, tá? Porque vocês vão ler, eu peguei o artigo, né? Não deu tempo de eu preparar uma apresentação com eles, mas eu acho interessante vocês verem o artigo e lerem. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês para, junto comigo, lerem e a gente poder discutir alguns pontos que são colocados nesse artigo, tá bom? Vamos começar, então, falando sobre acidentes de origem elétrica, que eu falei muito rapidamente ontem no final da aula, e vou retomar nesse ponto, tá? Então, vamos lá. Os acidentes de origem elétrica, como eu falei, a fonte é o anuário da Abracopel, isso é bem recente, tá? Ele traz os dados de 2019, o anterior trazia os dados de 2016. Aqui, esse primeiro elemento que aparece aqui, pessoal, são os acidentes de origem elétrica, né? Obviamente os registrados, catalogados, e que foram oficialmente considerados como tendo origem elétrica. Eles mostram aqui para a gente que nós temos aqui, ó, de choques, ele ganha disparado, na verdade, tá? E, infelizmente, com vítimas fatais, tá? Vejam a quantidade de vítimas fatais. Isso, pessoal, vejam, é um dado importante, pessoal. Por quê? E, como eu falei para vocês, é motivo de alertar os clientes de vocês, as empresas que vocês trabalham, ou os clientes para os quais vocês trabalham, de que o choque elétrico não é brincadeira. O choque elétrico, ele causa muitas fatalidades, tá? Então, vejam que de 909 choques elétricos que foram registrados em 2019, 697 foram
fatais, ou seja, a pessoa desencarnou mesmo aqui, ó, tá? Desencarnou por choque elétrico. Então, vejam que o cenário é muito perigoso. E por que isso acontece? Aí a gente merece algumas reflexões, né? Acontece porque as pessoas se sentem seguras ao usar a eletricidade. As pessoas desconhecem o perigo, tá? E também porque as instalações elétricas, elas não têm os dispositivos de proteção. Vai e volta, surge aí nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, na TV, notícias de pessoas, jovens, adultos, crianças, que receberam um choque elétrico porque estavam usando o celular conectado na tomada. E eu fico observando as discussões na TV e eu digo, poxa, o pessoal fala do perigo do carregador. É claro que o carregador tem um perigo e ele pode falhar e realmente você pode levar um choque elétrico, tá? Mas as pessoas não falam de que a instalação está precária. A instalação está faltando os elementos de proteção dentro da residência, que é o interruptor diferencial residual, o famoso DR. Então, o que acontece? Provavelmente, uma pessoa que foi eletrocutada porque estava usando o aparelho celular conectado na tomada, se tivesse DR, o DR teria atuado e essa pessoa estava viva hoje. Né? Então, esse é um cenário. E por que ocorre esse cenário? Aí, para a gente ver aqui um outro gráfico que vai mostrar para a gente quais são as regiões que têm mais acidentes. Aqui eu destaquei os incêndios por sobrecarga, e o sobrecarga com morte, né? Incêndio por sobrecarga sem morte e com morte, os choques e os choques fatais. Vejam, você tem uma infinidade de acidentes que têm origem elétrica, né? Um caso bem recente, que está na cabeça do povo brasileiro, de forma bem recente, foi justamente a morte daqueles jovens lá no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo, que ali, pelo diagnóstico que foi dado, era que houve uma falha, né, no sistema elétrico, o sistema elétrico estava sobrecarregado, causou um curto-circuito, e o curto-circuito criou uma reação em cadeia lá dentro que criou que causou esse desastre enorme. E a origem, de novo, energia elétrica. Não é somente porque a energia elétrica é perigosa, é porque se usa energia elétrica de forma incorreta, de forma indevida, né? Se vai ampliando as cargas, colocando mais aparelho de ar-condicionado, mais iluminação, e vai colocando mais coisa, na mesma fiação que foi prevista para ligar somente uma lâmpada. Né? Isso é bem característico do povo brasileiro. Tá? E, de novo, isso envolve finanças, né, recursos, mas muitas vezes ocorre simplesmente porque o cara diz, não, rapaz, isso aí aguenta, é tranquilo. Né? Isso aí aguenta. Pode falar, Vitor. E eu estava vendo, tinha pesquisado sobre isso, eu vi que o Flamengo foi relatado sobre alguns erros que estavam na instalação lá no CT do Flamengo. Foi passado isso para o Flamengo, mas parece que não tomaram nenhuma atitude e acabou acontecendo isso. Sim, Vitor, foi. O diagnóstico do laudo que fizeram lá apontou que as causas tiveram origem elétrica, sem dúvida, eu acompanhei também. Tiveram a causa de origem elétrica. Então, assim, e eu digo para você, Vitor, que existem aqui nesse nosso país diversas bombas relógios, né? E o tempo está acabando e a gente vai ver ainda muitos acidentes de origem elétrica porque não se toma o devido cuidado, né, com a instalação e não existe legislação de fiscalização. Não existe uma legislação de fiscalização. Então, o que acontece? Eu faço vários serviços elétricos aqui, de laudos, de projetos elétricos, e aqui em Recife eu tenho prédios de 40 anos, de 50 anos de construção, em que a instalação elétrica permanece sendo a mesma. Tá? Ou seja, há 50 anos atrás, o que se tinha dentro de casa eram algumas lâmpadas, as lâmpadas que iluminavam, uma geladeira,
uma TV e talvez um rádio, era o que tinha dentro de casa. Hoje as pessoas colocaram aparelhos de ar-condicionado, na sala tem 10, 15 aparelhos de diversos portes, né? TV, DVD, aparelho de som, telefone sem fio, carregador, ventilador, são tantas as coisas, mas a instalação elétrica continua a mesma, né? Então, assim, eu diria para vocês que, nesse nosso imenso Brasil, nós temos bombas relógios que estão lá tic-taqueando, tá? Tic-taqueando a ponto de explodir e causar mais vítimas nesse nosso país, tá? Voltando aqui para a apresentação, pessoal, vejam. Aqui nós temos, né, os acidentes envolvendo eletricidade em 2019, tá? Então, você tem aqui, ó, 12 sobrecargas sem incêndio, acidentes por descargas atmosféricas, incêndios por sobrecarga, né, curto-circuito, e acidentes por choque elétrico. Observe que aqui é o total e aqui onde houve acidente fatal, ou seja, houve desencarne, houve pessoas que morreram. Tem aqui, ó, aqui, e por choque elétrico ele ganha disparado. Vejam que ganha disparado, e por que ganha disparado? Porque as instalações estão inadequadas. Dos choques elétricos fatais, pessoal, vejam, o Nordeste, ele está ganhando disparado. Disparado, mas ganha disparado mesmo. Veja aí que o Nordeste está com 287 registros de choques elétricos fatais. Tá? Em segundo lugar, está aí a região Sudeste, depois a região Sul, depois o Norte e, por fim, o Centro-Oeste. Nessa ordem aí, de acordo com os dados. Então, vejam que o Nordeste, ele apresenta um índice de fatalidades por choque elétrico muito grande. E isso, pessoal, ele é interessante, de novo, por quê? Não é uma nem duas, são centenas, eu diria até milhares de residências cujas instalações precisam ser rejuvenescidas, substituídos, acrescentados dispositivos de proteção, tudo isso. E não há, tá? Nenhum movimento nesse sentido. E, obviamente, a maioria das pessoas são simples usuários e desconhecem os recursos que podem proteger a vida da pessoa. Só vem descobrir quando ocorre. Pode falar. Esse índice é maior nas capitais nordestinas ou influi nas pequenas cidades também? Josimar, eu confesso a você que eu não tenho essa resposta. A gente precisa... Eu vou disponibilizar o anuário para vocês, tá? Ele é gratuito, eu baixei, vou disponibilizar para vocês. Mas pelo que eu vi, é muito variado isso, tá? É muito variado. Se eu não me engano, eu não sei se eu coloquei aqui nessa apresentação, mas nós temos... Deixa eu mudar aqui, o Nordeste na frente. Ele não fala por capital, ele fala só por estado, tá vendo? Então, nós temos aqui no Nordeste, o campeão é Bahia, e o vice-campeão é Pernambuco. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui 83 acidentes fatais na Bahia, marquei aqui, 50 em Pernambuco, eu destaquei Pernambuco, mas nós temos aqui, ó, na Bahia, 83 mortes por choque elétrico aqui. Ou seja, a Bahia está ganhando aí disparado, e quem tá na lanterna boa, né, nesse caso, é Sergipe, graças a Deus, com apenas 2 mortes, tá? Eu fico abismado com a região norte, viu? Porque eu rodo para aquelas bandas e do Maranhão até chegar no Pará, em Belém, capital, meu amigo, como é que pode? O pessoal espera dar só 5 horas da tarde para botar os macacos. Ele mesmo pega uma vara de pau, aí engancha os fios lá, um no neutro, outro na fase, e pronto, e fica por isso mesmo. Quando é de manhã, vai lá, desengancha e não tem polícia que tire. Não... Isso eu vi, foi ao vivo. E não foi nenhuma nem 2 casas, não, viu? Sim. Era quase todas. Entendeu? Sim. E chovendo.
Pois é, meu amigo, são coisas do Brasil. Coisas que você só vê aqui. Quando vê isso assim, Boa noite, não pessoal. tem acidente porque Professor, já vem de pequeno, né? Aprenderam desde de guri. Aí, Eles já estão maceteados, né? Mas vai e volta, alguém vacila e você tem um acidente. Alguém mais queria falar? roubo também, né? De cobre. Sim, com certeza. professor, Pode falar. teve mais algum assunto antes da agora no início? Não. Eu comecei agora há pouco, Adailson. Ah, certo. Obrigado. Ah, então vejam, pessoal, a quantidade de acidentes fatais ele é muito grande aqui no Nordeste. Eu, se eu não me engano, eu destaquei aqui mortes por choque elétrico por tipo de edificação e logradouro. Deixa eu ver se eu marquei. Vejam a quantidade de pessoas que morrem dentro de casa. 175 pessoas, tá? Então, e observe, aí tem um detalhe, né? Veja, residência unifamiliar, ou seja, residência onde só moram uma pessoa, tá? Então, você tem muitos acidentes com pessoas que moram sozinhas, tá? O segundo ponto que eu destaquei aqui foi na rede aérea de distribuição. Então, vejam que na rede aérea de distribuição, você tem muitos acidentes com pessoas, não discrimina aqui se são profissionais ou não, tá? Mas muitos acidentes vinculados à rede aérea de distribuição, tá? Esses são os dois pontos que chamam mais atenção. Observem que nós temos alguns outros elementos aqui, ó. Sítio, chácara ou fazenda, 49, né? É um número grande. E aí, Reginaldo estava falando que a pessoa estava falando de um motor que estava desarmando um disjuntor de 20 amperes. E observem, a maioria desses equipamentos que as pessoas usam para irrigação são equipamentos, raras vezes, né, nas fazendas ou chácaras de pequeno porte, você tem algo profissional. Normalmente é um fio que vem pendurado, amarrado nas árvores, nas varas, até chegar no motor, e lá tem uma tomada que o cara liga e desliga o motor. A tomada fica lá exposta ao sol e à chuva, né? E o risco de um choque ali é muito grande, tá? Eu já vi vários cenários desse tipo e é preocupante, tá? A gente observa aqui, ó, área externa rural, aqui, ó, 48, tá? Área urbana, postes, ruas e avenidas, 54 pessoas. Comércio de pequeno porte, 40 pessoas. E são acidentes fatais, tá? São mortes, tá? São acidentes fatais. Veja que os números são muito grandes. E os pontos mais perigosos, rede de distribuição e residências unifamiliares. Vejam que é bastante polarizado. Ocorre em outros locais, mas é bastante polarizado. Observe que tem aqui, ó, rio, lagos e açudes, shopping centers, indústria, 27 pessoas ali, é um número que é expressivo, tá? Então, você tem um volume muito grande de pessoas aqui. Por faixa etária, vejam, a maior quantidade de mortes ocorre entre pessoas que estão na faixa de 31 a 40 anos, tá? Então, vejam que essa faixa etária é uma faixa etária onde você tem um volume grande de pessoas sendo vítimas de choque elétrico. O menor, aparentemente, está aqui na faixa da infância, né? Entre 25 e 17, tem aí de 0 a 5 anos, 25 desencarnaram, e 17 aqui de 6 a 10 anos. Então, você tem uma variação aí pequena aí com crianças, mas tem, né? Não é preocupante. E observe que você também tem um número grande aqui nessas duas faixas etárias, de 41 a 50 anos e acima de 50 anos, tá? Então, observem que não são profissionais, são pessoas, provavelmente, que são usuárias de equipamentos elétricos, como eu e vocês, e que a gente precisa ter o cuidado com esses equipamentos, com essas pessoas, na verdade.
Aqui tem choque elétrico fatal por profissão, tá? Por profissão. Então, nós temos aqui, ó, eletricista ou técnico autônomo. É um número expressivo, tá vendo? Ó. 94 mortes, tá? 69 mortes, na verdade, 94, eu acredito que seja o total aqui. Então, você tem, ó, o eletricista ou técnico autônomo, ele também se envolve em muitos acidentes. O que seria uma coisa, digamos assim, até natural, porque ele lida com isso o tempo todo, né? E aí, qual é a preocupação que você tem que ter? Excesso de confiança. Cuidado com excesso de confiança. Excesso de confiança leva a acidentes. Então, uso de luva, EPI, óculos de proteção, capacete, ferramentas em bom estado de conservação. Tudo isso é extremamente importante. Tá? Um detalhe interessante é isso aqui, ó. Vejam. Tem mais acidentes com estudante do que profissional da área de elétrica, tá vendo? Tem 112 acidentes aí com estudantes. Tá? Agricultores. Ó. Ou seja, o estagiário sempre se lasca, né, professor? Os estagiários se lascam. Perfeito, Vitor. Os estagiários se lascam. Temos aqui, ó, outros, né? Aí são outras profissões, né? Que também está no número grande aqui de acidentes. Veja que são números bastante expressivos nessa categoria outros, que enquadram uma série de profissões aqui, né? Como costureiro, pintor está separado ali, pedreiro também tem um bocado, instalador de telefonia, operador barra funcionário, comerciante, faxineira. Então, você tem um volume grande, né, de pessoas que se acidentam aí. Alexandre José, pode falar. Acho que ele acionou equivocadamente. Vamos a mais uma tela. Acidente por choque elétrico em residências. Vejam. Ó. Fatal e total. Fio partido. Fio partido. Vejam que coisa interessante. Fio partido ganha disparado. Veja que fio partido, pessoal, se tivesse DR, o cara não morria, tá? O outro ponto que entra ali, ó, eletrodomésticos. Máquina de lavar, micro-ondas, geladeiras. Vejam que tem muitas pessoas que resolvem fazer a limpeza desses equipamentos com esses equipamentos plugados na tomada, pessoal. Aí, veja, o uso, a ausência dos dispositivos de proteção associado, pessoal, a uma confiança excessiva. Ah, tá ligado, eu vou lavar a geladeira aqui, vou passar água por dentro, tá, com ela na tomada. Então, procedimento, como eu falei ontem, algumas outras pessoas colocaram aqui, é fundamental para que você evite o choque elétrico. Procedimento é fundamental. O que é procedimento? Vai limpar a geladeira, tira da tomada. Vai limpar micro-ondas, tira da tomada. Vai retirar a roupa úmida da máquina de lavar, tira da tomada. Tá? Tirou da tomada, você vai trabalhar tranquilamente, depois você põe a tomada de novo. Então, lógico, aí você vai dizer, professor, mas se a máquina estiver trabalhando e estiver com problema. Não, aí claro que é literalmente um acidente e caracteriza a ausência do DR no sistema, que impediria que você levasse o choque, tá? Ou desligaria num tempo hábil. Tá? Mas não tem, acidentes acontecem. Temos aqui, ó, um percentual aqui, ó, com carregador de celular. Um outro percentual aqui, ó, com cerca eletrificada, que está crescendo, né? A quantidade de casas que as pessoas botam cerca eletrificada, que é para conseguir segurança. Temos aqui, ó, varal energizado e outros aqui. E temos aqui o extensão Benjamin tomada. Olha a quantidade de acidente com esses elementos. Esses indivíduos que são ruins, mas estão lá dentro das instalações, dentro das residências. Os tipos de... Ô, professor. Pode falar, Jefferson.
Como seria um sistema de segurança em uma cerca eletrificada, professor? Sabe dizer? Pois é, veja, os procedimentos, Jefferson, para evitar o choque elétrico, você tem barreiras, sinalizações e dispositivos que possam desligar em caso de choque elétrico. No caso da cerca elétrica, o que vai funcionar, deveria funcionar, é os avisos informando que a cerca elétrica é energizada e barreiras de proteção para impedir que pessoas inadvertidamente alcancem aquela fiação. Na minha visão, é o que pode ser feito para a cerca eletrificada. Porque, assim, se você, numa cerca eletrificada, você colocar um DR, quando o meliante for tentar subir, que levar o choque, o DR desliga e ele continua no intento dele, né? Alguém tem alguma outra sugestão? Alguma contribuição? Eu acho, professor, que a cerca elétrica Era isso mesmo que eu ia falar, professor. Eu acho que não deveria existir. Eu acho que é assim, não é apoiando os ladrões, não, né? Porque se você apoiando ladrão, não. Existem outros meios de evitar um roubo, né? E também tem outra. Cerca elétrica não empata roubo, não, porque o bandido vai lá e corta a energia, acabou, né? Eu acho que cerca elétrica vai causar mais acidente do que, né, sem ela. É melhor sem ela do que com ela. Para mim, essa é a minha opinião, né? Ô, Reginaldo, tem... Estando na altura correta, eu discordo, viu? É isso aí, tem a altura, tem os informes, tem muita coisa, poxa. Tem a o cara vai instalação, saber que né? tem uma altura de X metros. É isso aí, 2 metros de altura com as informações todinhas. Como o professor falou, sabendo, né? É isso aí, o cara vai pular ali, meu filho, ele vai pular sabendo do que vai encontrar com Jesus. O ruim é que tem... Ô, Jefferson, o ruim é que tem gente que... Tem gente que tá ligando... Tem gente que tá ligando na cerca elétrica... Tem gente que tá ligando na cerca elétrica direto, né? Na fase. Não tá botando... Não tá fazendo a instalação dela correta, né? Tem gente que tá rodando... Mas se o cara vai para ali, ele vai fazer o mal. Então o cara faz o mal também, né? Não é? Vejam só, pessoal. A cerca elétrica homologada, ela não vai estar ligada... Mas aí é crime, já. Não, tá? É crime, já. Se acontecer, se houver uma perícia aqui em Caruaru mesmo, o cabo ligou um assim, e um bandido morreu eletrocutado, e quando a polícia foi fazer a investigação, a cerca estava ligada em 220 direto, pô. Deu bronca para o morador da casa, para o proprietário. Isso. Eu fui fazer uma solda de um condensador de alumínio num denominado local aqui em Estância. Quando eu olhei para o telhado dele, era de Brasilita. Eu disse, pô, o maquinário dele é muito caro. Quando eu olhei, o telhado estava todo cheio de trançado com aquele arame 18, bicho. Eu digo, que danado é isso? Ele está energizado. Quem pular aí, morre. E aí? Ô, professor, eu discordo, sabe por quê? Tem uma oficina em Pojuca, né? Aí lá ele botou uma tela dessa de... umas 4 ou 5 telas dessa de laje. Colocou lá, professor, por debaixo das telhas que é trem Brasilita, aí eu disse, olhei assim para cima, eu já sabia, né, cara, tinha alguma coisa. Para que aquela tela? Numa casa de trem Brasilita, num negócio, ele disse que era para os bandidos. Ele tinha botado energia, 220 lá, botaram lá, para matar os bandidos, se o bandido tivesse pular. Quem tentou pular, sem ferra aqui, vê. Aí Madia Isso é uma espécie de raquete para matar muriçoca, rapaz. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Aelson. A minha opinião. Sim. Para se colocar cerca elétrica, a altura mínima tem que ser 2,30 m. Isso. Do muro. Porque a cerca elétrica é útil ao morador. E pode ser também útil também até o ladrão. Vou dizer uma parte. Se o cara vai roubar, é uma má intenção dele. Se o cara não tiver a cerca, o cara pular, e o dono da casa tiver um revólver, ele vai morrer, né? Se o cara pegar, ele vai matar ele com um revólver, tiro. Então a cerca está até protegendo também o ladrão, viu? Pessoal, acontecer isso com ele. Por isso que é bom ter a cerca elétrica para impedir. Entendeu? Só que a cerca elétrica para matar uma pessoa,
É muito difícil. Entendeu? Perfeito. Vejam só, pessoal, essa questão da cerca elétrica, ela é bastante polêmica, mas vejam só, existe uma cerca elétrica homologada, tá? Ela trabalha com alta tensão, mas com correntes baixas, que é justamente para causar a sensação de dor, mas não ceifar a vida de ninguém, tá? Então, assim, eu conheci pessoas que fizeram isso ligando uma cerca elétrica, porque na cabeça dele, cerca elétrica, ele ligava lá os 220 volts. E eu conheci uma pessoa que se arrependeu amargamente. Por quê? Porque ele perdeu o filho numa rede elétrica da casa dele, né? E ele, na ocasião, essa pessoa foi presa, né, porque a perícia identificou que a cerca elétrica estava a cerca, né, a cerca de arame, não é uma cerca elétrica, a cerca de arame estava energizada, ligada de forma direta na rede de 220 volts. Então, pessoal, lembre-se, vocês são profissionais da área de eletrotécnica, tá? O papel de vocês, diante do cenário desse, é conversar com o cliente e orientar ele que existe o risco civil, né, legal, criminal, nesses casos, tá? Então, como já foi colocado aqui, a cerca elétrica tem um padrão, né? Acima de 2,30 m, tem que ter os cartazes sinalizando, tem que ter barreira de proteção, tem que ter tudo isso para, digamos assim, criar as condições para que uma pessoa, um meliante não vai porque está energizado, e uma pessoa que acidentalmente caiu uma bola e ficou presa na cerca. O cara sabe que está energizado, ele não vai colocar a mão. Se ele não sabe que está energizado, ele vai colocar a mão e pode sofrer um acidente. Tá? Então, tem que ficar muito atento com relação a isso. Tá? Mais alguém quer contribuir? Professor. Ou até mesmo a pessoa, o próprio dono da casa está manuseando algum objeto lá e toca na rede lá sem querer e acontece um acidente, não é isso? Claro, com certeza, Daílson. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tá? É preciso, né? É preciso olhar, digamos assim, é preciso ter uma visão de Thundercat, ter uma visão além do alcance, tá? Em relação a certos cenários, tá? Às vezes é melhor você ter um prejuízo financeiro, né? Um prejuízo financeiro material, do que você ter um prejuízo de consciência, tá? Você saber que tirou a vida de uma pessoa, não importa se ela veio com má intenção ou com boa intenção, se foi um parente ou se foi uma pessoa que você nunca viu. É preciso você, antes de fazer isso, dizer assim, eu consigo ficar com essa dor na consciência de ter ceifado uma vida? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida, tá? Antes de fazer essas coisas. Falou pouco, mas falou bonito, professor. Falou pouco, mas falou bonito agora. Existe, deixa eu sair, Odailson, rapidinho. Existe a cerca elétrica, chamada de barramento desde fecho, que não coloca o arame. Na hora que a pessoa for querer roubar e subir no muro, já dispara o alarme. Isso, exatamente. São a cerca de barreira, né? Que aí você tem só o sensor e vai ter a sinalização de alarme, inclusive em alguns casos chamando a polícia. Concordo com essa cerca aí. Com essa daí eu concordo. Ô, professor, mas essa cerca não é questão de pulso, ele só dá um pulso que joga a pessoa, um pulso, né? Ele não energiza, ela no padrão, ela não energiza e segura. Ela só dá um pulso para jogar, não é isso? Olha, ela dá uma lapada boa na pessoa, bem, o gato também foi muito. Ela vai dar a sensação do choque elétrico, só isso. A ideia é justamente essa. Tá? Vitor, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que justamente isso do senhor estava falando, essas formas de proteção. Por exemplo, meu tio, ele trabalha ali na Rayovac, e muitas daquelas máquinas ali são antigas, não tem dispositivo de proteção. Aí o que estava acontecendo? De vez em quando uma máquina ou outra travava, aí ia lá o funcionário e mexia lá, batia lá na correia, aí porventura a correia acabava girando e prendendo. É uma coisa terrível.
Aí é justamente, e a área dele é justamente essa área de prevenção dentro da empresa. Ó, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Porque da mesma forma que pode acontecer alguém perder um dedo ou se machucar, a pessoa infelizmente acabar se acidentando e vir a falecer. E é aquela coisa assim, é você fazer um serviço mesmo sabendo que é para proteger, mas não matar, né? É justamente a diferença dessa de ter uma cerca que é de presença, que quando você passa dela, ela aciona um alarme, e tem a cerca que é justamente daquele choque. Aí realmente é uma coisa complicada, porque você tem que levar em conta o que você pode fazer para não... Vamos lá, o cara vai roubar a tua casa, o cara sobe lá, pega a cerca, aí leva o choque e morre. E aí? Quem é que vai... O dono da casa vai assumir como de certa forma, como uma tentativa de homicídio, né? Ainda tem isso, né? Se ele estiver dentro dos parâmetros... Homicídio doloso, quando há intenção de matar. Nessa questão de maquinários, eu já trabalhei numa empresa de lavanderia que trabalhava muito com secador, calandra, lavadora, e era tudo com motor de 15 CV, de 20 CV, mas quando a gente ia mexer, ela tem um botão de emergência, ainda tem DR, ela tem vários mecanismos de proteção fora o DR. E ainda tem, você vai fazer manutenção, você bota no quadro, bota o nomezinho em manutenção e executa o serviço. Agora, isso aí, ela está fora, essa empresa está fora dos padrões de segurança, não tem tech segurança, não é isso, professor? Tem um monte de coisas Exatamente. que operam. Mas, olha, infelizmente, tem muitas empresas assim, tá? Muitas empresas que não atendem os requisitos de segurança, tá? Muitas empresas mesmo, tá? Justamente para... segurança, vocês sabem, ela é cara, tá? Segurança é cara. E aí, você pegar, principalmente uma empresa que é antiga, tem maquinário antigo, se torna ainda mais caro. Tá? As empresas mais novas, mais recentes, elas normalmente estão adequadas. Mas eu já vi, pessoal, eu fui fazer uma vistoria, e a empresa tinha um monte de DR no quadro. Aí eu, poxa, que legal, a empresa tem um monte de DR. Aí eu chamei o eletricista e disse, olha, tire a tampa do quadro aqui, para eu ver por baixo. Quando ele tirou a tampa, o DR estava presente, mas não passava um fio no DR. Eu acho que ele funcionava pelo pensamento. Tá? Então, tinha uns 5 ou 6 DR no quadro, mas os DRs estavam lá só preenchendo o espaço e não estavam conectados eletricamente. Tá? É via Wi-Fi. Oi? É via Wi-Fi. Pois é. Mas vamos embora. Vamos falar aqui. Diga. Não, deixa. Depois eu pergunto. Pode perguntar, Vitor. Fica à vontade. Depois eu pergunto. Ok. Vejam, aqui, pessoal, eu coloquei essa apresentação aqui, onde você tem aqui, ó, o tipo de equipamento eletrodoméstico ou eletroeletrônico causador de acidente por choque elétrico em moradias em 2019. Então, veja a relação aqui dos eletrodomésticos, tá? Eu trouxe isso, né? Eu colhi isso lá do anuário como forma de chamar a atenção de vocês que, infelizmente, dentro das residências, é o local mais perigoso do ponto de vista elétrico. É muito perigoso, pessoal. Não é pouco, não, é muito perigoso. Hoje você tem um volume enorme de equipamentos elétricos dentro de casa, tem aqueles que você tem um contato maior, como, por exemplo, geladeira, fogão, os eletrodomésticos da cozinha, você tem um contato muito grande. Eu sempre critiquei o fato de, desde muito tempo atrás, as pessoas compravam um aparelho de ar-condicionado e ficavam preocupadas, tem que botar um aterramento no ar-condicionado. Só que o ar-condicionado, a interação que você tem com o ar-condicionado, antigamente era um pouco maior, porque você não tinha controle remoto, mas hoje, por exemplo, a interação que você tem com o ar-condicionado é muito baixa, porque você interage com o controle remoto. Você não vai levar um choque no controle remoto. Tá? Lógico, o aterramento tem que ser feito de todo jeito. Né? E a norma,
a gente já viu em desenho, e depois a gente vai ver de novo instalações elétricas, a norma, ela diz que o aterramento tem que estar em todas as tomadas. Então, quando eu plugo o equipamento numa tomada, eu já devo ter o aterramento. E devo ter também o DR colocado no quadro. Tá? Beleza? Professor? Pode falar. Eu não sei se nessa aula tem algum instalador de ar-condicionado aqui, mas houve um acidente aqui em Araripina, que o cara que instalou o ar-condicionado, e muitos ainda instalam, infelizmente, usa simplesmente o fio que leva junto com a tubulação do gás, né? Que ali, infelizmente, em alguns pontos aquece, e ele simplesmente rompeu, furou, criou uma fagulha, e o gás vazou e, incendiou. Então, é muito perigoso. Os caras não querem comprar o KPP, não exigem ao cliente a compra do KPP, não passa em um eletroduto nem em conduíte, e passa para ser mais rápido. Ô Josimar, eu sou instalador, cara, eu trabalho com isso. Tá me escutando? Sim, meu querido. Pronto, vê só, eu trabalho com isso. O gás que passa no meio da tubulação entre condensador e o evaporador, ele é um gás refrigerante, ele não é um gás inflamável. E tem alguns equipamentos agora que é chamado de inverter. Ele trabalha na compensação, tipo um inversor de frequência, ele tira todo o pico de alteração de tensão para que não venha aumentar o consumo, ele diminui. Agora, isso ele coloca para o compressor. E esse tipo de gás, se for trabalhar com as válvulas fechadas, o que ocasiona? A explosão do compressor. Mas não tem nada a ver com o cabo PP, com os cabos, isso não influi não, cara. Entendeu? Se estiver bem aterrado, não tem nenhum problema não. E o correto é passar no meio da tubulação, entre o esponjoso, as tubulações e a alimentação. É o normal, o padrão disso aí. Entendeu? Correto. Mas não seria mais seguro usar pelo menos um KPP ou dentro de um conduíte? Não. Porque os ar-condicionados, ultimamente, ele quer mais praticidade. Muitos locais, eles passam por onde? Por cima de PVC, de laje, por cantos absurdos, cara. Se a gente for contar, até nesses prédios que são bem compactados, ele já passa a tubulação por onde a gente nem vê, já está o cabo lá, já está tudo passado. A gente só vai lá só para fazer as conexões. É muito complexo isso aí, cara. Eu estou falando da interligação da evaporadora à condensadora, entendeu? Esse intervalo. Uhum. Mas mesmo assim não tem risco, não. Você passa o aterramento, tá de boa, tranquilo. Beleza? Pessoal, vocês estão me escutando ainda? Com certeza. Fala aí. Sim. Sim, teacher. Sim, professor. Sim. Agora eu não tô mais, não. Sumiu, professor. Eu também não. É dois que não tá ouvindo. Eita. A pessoa saiu da sala. Fui tomar um cafezinho ali. Professor, foi arrebatado. Eu acho que ele se encabulou com a aula que vocês estão dando aí, pô. Amém. Bom, pessoal, hora do intervalo. Conhecimento é bom, eu gosto disso. É hora da merenda. Vai-te embora, Reginaldo, lanchar, Reginaldo. Daqui a pouco, meu amiguinho bandido. Pessoal, ele corrigiu as tarefas já ou não? Rapaz, eu mesmo nem abri essas tarefas ainda. Tô meio relaxado. Que tarefa, mano? Eu não sei nem o que é isso aí que você tá falando. Aquele passou, pô, os exercícios, 3, ele já corrigiu. Rapaz, ele disse que é outro não precisa essas pressas todas, não. Ele falou hoje aí.
Rapaz, eu não vi ainda não. Vou até dar uma olhada lá agora. O primeiro é porque assim, tem muita gente junto aqui, né? E tem gente que não estava na turma e está na turma agora, ou eu estou na turma de alguém, das pessoas aí. Mas as provas que foi passada já era para ter corrigido a tempo, porque no AVA, né? Não espera não, já joga a nota automaticamente, jogou nota de gente que não tinha corrigido as provas todas. Isso daí já está noutra disciplina. Né? Tem uma disciplina Reginaldo. antes que está faltando as notas. Isso aqui já é outra. Reginaldo, mas não a gente não tá falando dessa aula agora, que tá passando agora de segurança? De choque, perdão? Pô, ele não passou na disciplina, não. A disciplina que está no AVA foi como ele falou, né? Não teve nenhuma ainda, não. Ele vai modificar ainda, ele vai dar uma olhada e vai dar uma modificada, se for o caso, poxa. Ele disse que não era para fazer nada ainda, não. Positivo, foi verdade. Danoso, cadê o professor? Ah, sim. Eu já tava vi, já. O professor tá me ouvindo? Atividade para ter uma aula. Cortaram a energia dele, pô. Cortaram a energia. Ele bem tá usando macaco. Descobriram o gato na casa dele. Eita! Ele foi olhar O professor só porque ia fazer um gato, ninguém Cortar a energia é foda, viu? Eu acho que ele só colocar o gato à noite. Querem sem energia, foi. Esse cara que é engenheiro é desenrolado no gato. E bota o gato no Wi-Fi. Quem faz mais gato é quem sabe. Tu já viu falar de Nikola Tesla? Daquele negócio de transmitir energia via o ar? Eu não vi isso é novidade. É o gato via Nikola Tesla, mano. Não precisa de fio, não. Eu já ouvi falar, já presenciei, já vi alguns. Nunca vi falar sobre não, mas já vi. Aí os caras botam assim de alta, jogam o celular na alta tensão, aí bota perto. Não encosta não, bota perto. Aí chega a energia. Agora, agora é uma voltagem. É uma voltagem altíssima para chegar a uma amperagem baixíssima, entendeu? tem que ser alta tensão mesmo para poder chegar 220 na casa do cara. E o cara tem que estar de olho direto, porque modo como a energia é muito alta, aí pode derreter os cabos. Aí o cabo tem que estar olhando direto, medindo direto, porque se derreter demais, a distância diminuir muito, vai dar um curto, vai queimar tudo dentro de casa. Aí é sem futuro, que aí o cara trabalha, é melhor trabalhar e pagar a conta, porque o trabalho eu fico olhando. Como é esse sistema aí? Eu não entendi direito, não. É que vai fazer o gato, aí conecta, emenda o fio lá, né? Agora, se tiver uma... Essa dos estudantes de eletrotécnica, velho. Aí, se for uma rede de alta tensão, uma tensão muito alta, não precisa fazer a emenda. Só basta aproximar os cabos, que já chega. Agora, tem que ser uma tensão muito alta para poder chegar a 220 dentro da sua casa. Só que aí... Vaniel, Oi? tu tá falando captar energia no campo magnético, é isso? Da rede de alta tensão? Aí chega na sua casa, consegue chegar na sua casa. Aí você tem que estar de olho direto, porque aquece muito e pode aproximar os cabos. E se ele se aproximar demais, aí vai chegar uma tensão muito alta na sua casa e vai queimar tudo. Não sobra nada. Inclusive uma viatura, né? Eu acho que não chega. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu acho que os cabos não resistem, não. Acho que queimam logo, não. Não, eles têm uma resistência boa. Agora você tem que estar de olho, que até o vento balançando pode aproximar mais o cabo. Isso não é um gato, não, rapaz. Isso não é um gato, não, Vanessa. É um gorila. Boa noite, senhores. Vanelli.
Isso é suspeito. Professor! É um King Kong. Professor, esses alunos estão só falando em gato, professor. Aqui, só foi o senhor sair, ó. Aqui, professor. Ah, Os caras estão ensinando a fazer o gato aqui. A gente tá fazendo EAD em gato. Tava fazendo EAD. Espera um pouquinho. Eu tinha entrado pelo celular. Vou sair, vou entrar pelo computador agora que minha internet voltou. Aqui foi diferente. O rato tá aí, os gatos fizeram as Ele alimentou aí. Aí, cortaram foi Aí é a um internet, tigre. pai, foi a energia do homem, não. Aí. O cara tem que ficar com o olho nos cabos e outro na viatura, se aparecer. Eita loucura. Ele tá morrendo de rir aqui. Pessoal, vejam, vamos deixar o macaco e Estavam dizendo que o senhor foi tirar o macaco, que a CEP estava passando, professor. minha conexão tá uma maravilha. Vocês estão me escutando, pessoal? Agora tá. Professor, tá cortando muito, viu? A conexão hoje está horrível. Tá me escutando agora? Eu tô escutando. Agora sim. Agora sim. Volta o assunto aí, viu? Estão me escutando, senhores? Agora sim, professor. Tudo normal, agora tá tranquilo. Perfeito, perfeito. Veja só, o Jefferson está por aí ainda. deixa eu só falar aqui, pessoal, a respeito da instalação do ar-condicionado, que eu entendi a colocação do colega aí. Existe uma diferença significativa entre a prática que é existente no mercado e a forma como seria correta de se fazer, tá? Então, assim, o que a gente vê na instalação da evaporadora e da condensadora é que realmente as pessoas passam um fio no meio da tubo. O gás de refrigeração, ele não é inflamável, mas a espuma isolante, ela é inflamável. E o que acontece? Os cabos, eles ficam expostos ao tempo. Então, cabos que ficam expostos ao tempo, eles precisam ter uma proteção para ficarem expostos ao tempo. Então, por exemplo, mesmo que você use um cabo PP, aquele cabo PP é para uso interno, não para uso externo. Você colocar ele num ambiente onde você tem sol, chuva, muita água, você vai ter problemas no futuro, porque a isolação vai ressecar, vai rachar, e existe sim a possibilidade de um curto-circuito. O gás não pega fogo, mas o material isolante térmico, ele pega fogo. Tá? Então, assim, o ideal, segundo a norma, é que ou você use uma proteção adicional, eletroduto, para passar a fiação, ou se use a fiação adequada com instalação à prova de tempo, tá? Para suportar sol e chuva no lado externo da instalação. Tá? É só uma contribuição aí para o pessoal aí que estava falando da instalação do ar-condicionado. Vocês me entenderam, me escutaram? Sim, professor. Positivo. Professor? Sim, senhor. Entendendo. Sim, professor. Só não entendi bem na parte do cabo PP. Tem como o senhor repetir? Repito, sim. Veja, o cabo PP, tá? É um cabo, o PP é de proteção adicional, tá? O cabo PP, ele vai ser 2 vias, 3 vias, 4 vias, 5 vias, com diversas bitolas, né? Tem de 1,5, 2,5, tem várias bitolas, tá? Então, cada cabo interno, ele tem sua isolação própria e tem uma isolação adicional que reveste todos eles. Mas o que acontece, pessoal? Essa isolação adicional, ela não é a prova de tempo.
tá? Ou seja, ela não foi feita para ficar exposta ao sol, tá? Não foi feita para ficar exposta ao sol. Então, qualquer fiação que vai ficar exposta ao sol, ela precisa, tá? Ela precisa ter a isolação adequada. Tá? Por quê? A fiação feita para fazer a instalação interna, se feita externamente, ela vai danificar a isolação num curto espaço de tempo. Então, haverá, sim, risco de curto-circuito na instalação. Ficou claro agora? Entendi, professor. Pessoal, vejam só. Eu coloquei aqui um artigo. Minha conexão está variando. Oi? Tá cortando aí. Tá travando muito. Tá. A conexão tá bem complicada aqui hoje. Deu algum tilt aqui. Tá bem macaco. Tá Vamos bem fazer macaco o seguinte. Saguinho, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar agora esses dois artigos, tá certo? Tá aparecendo aqui na tela de novo que a conexão está caindo, tá? Eu perdi a conexão. Espero que vocês estejam me escutando. Então, vamos fazer o seguinte acordo, já que estamos com falhas técnicas, tá? Eu vou colocar esses... Tá normal? Travou e voltou. Travou e voltou. Agora tá normal? Beleza. De qualquer forma... Normal, aqui tá. Não. Aqui também Beleza. tá normal. Então tá bom. Pronto. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo aí que esse artigo, ele fala sobre risco de choque elétrico, parte 1, corrente alternada. O que é que eu gostaria que vocês fizessem para que a gente pudesse trabalhar esse artigo juntos? Eu vou disponibilizar para vocês esse artigo, mas eu vejo aí que tem algumas pessoas que têm voz muito bonita, o Jefferson, o Reginaldo, são quase locutores, né? E eu queria que o seguinte, eu queria pedir a ajuda de vocês para começar a ler. A gente fica alternando aí, e à medida que vocês vão lendo, eu vou explicando, tá certo? Pode ser? Podemos fazer esse acordo? É contigo, Reginaldo. A bola está contigo. Lê aí essa primeira parte. Bora, Reginaldo. O que está acontecendo aqui, professor, é que meu celular está fechando um lado, né? E eu tô assistindo pela TV, né? Eu troquei a tela, acho que faz 2 meses ou 3, o Ivanildo sabe disso. Só que tranquilo. Essa tela que colocaram tá ruim, tá metade da tela. Jefferson, é contigo, Jefferson. Pode ler, Dailson. Tem um ventilador em cima, viu? Você pode ler essa primeira parte, Jefferson? Eu vou começar, professor. Eu vou começar. Deixa que eu comece. Ivanildo. Manda lá, Ivanildo. Esse Ivanildo é desenrolado, rapaz. O pessoal está com medo de ler, eu vou começar aí. Na área de segurança contra acidentes elétricos, analogicamente, há outras áreas de risco. Por exemplo, tráfego urbano, reatores nucleares. Vale o princípio, Pessoal, o senhor tem que desligar. Pessoal, corta seu microfone. Corta seu áudio aí que o negócio tá ruim. Cortei já. Vou recomeçar, então. Na área de segurança contra acidentes elétricos, analogamente, outras áreas de risco, por exemplo, tráfego urbano, reatores nucleares, vale um princípio segundo o qual os componentes ativos e as considerações de
probabilidade constitui uma unidade. A figura 1 ilustra um exemplo. Esse princípio se reflete... Cortou, professor, sua tela. Vamos lá. Se reflete as normas técnicas na consciência de risco das pessoas, bem como na avaliação médica. As conclusões extraídas da ciência da experiência prática são, infelizmente, muitas vezes deturbadas por falta de conhecimento ou pelo destaque dado ao acontecimento isolado. Por exemplo, a separação entre baixa e alta tensão é usual e reconhecida. Porém, o equívoco de avaliação é evidente quando um impulso de alta tensão gerado para ignição do motor de um automóvel é equiparado ao perigo de um choque numa rede elétrica de alta tensão, sem levar em consideração as condições de resistência e a energia envolvida. Em se tratando da utilização de energia elétrica, vale também o princípio de que o único acidente já é demais. Devem ser empreendidos esforços para afastar todos os perigos. As explanações apresentadas a seguir indicam os pontos principais sobre os quais existe possibilidade de intervir na prática. Vai falar, professor, alguma coisa? Sim. Vejam só, pessoal. Esse texto aqui, ele traz uma evidência para a gente aqui, o seguinte, que ele diz, que as conclusões extraídas da ciência, da experiência prática, são, infelizmente, deturpadas por falta de conhecimento. O destaque dado a acontecimentos isolados. Tá? Então, você tem aqui, destaque dados a acontecimentos isolados. Então, por exemplo, ele cita o exemplo aqui, quando as pessoas comparam a possibilidade de um choque elétrico na partida do automóvel. Veja, na partida do automóvel, você tem, além do centelhamento nas velas, que ali tem alta tensão, nas velas que fazem que o motor permaneça funcionando, como também tem uma alta corrente circulando. Você está cortando Partida de motor. Cortou de novo, não foi? Voltou, pessoal? Vocês estão me escutando? Voltou. O senhor ficou meio louco, meio gago, depois voltou. Então, vejam só. Essa questão é justamente o que esse artigo tenta mostrar a ciência para a gente, tá? Com relação ao choque elétrico. Eu vou descer aqui o texto para vocês continuarem a leitura. E antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês que o texto fala da figura 1, tá? Observem o interessante nessa figura 1. Vocês notam aqui uma curva vermelha e uma curva azul. Observem o símbolo aqui do lado, tá? O símbolo, tá? Onde você tem esse símbolo aqui. Alguém sabe o que significa esse símbolo aqui? Ou esse símbolo aqui? Homem e mulher. Perfeito. Perfeito. Quem é feminino e quem é masculino aí? O azul é masculino, professor. O vermelho é feminino. Beleza. Veja. Maria do Rosário ouvir isso, ela lhe capa, viu, Caba? Né, Maria? Também. Mas vejam só. Lembra que eu falei para vocês sobre o choque elétrico, dizendo, existe uma diferença de homem para mulher e também de N outras situações. Mas vejam, por exemplo, que o vermelhinho que está aqui, ele tem uma percepção da corrente elétrica, veja que a curva é bem acentuada aqui, tá? Em valores bem menores.
Enquanto que a curva azul, que é a curva associada ao homem, ela tem um espalhamento um pouco maior, ou seja, o homem ele é mais resistente ao choque elétrico, tá? E há uma abrangência maior. Então, você tem aqui, ó, distribuição estatística do limiar da percepção do choque elétrico. Os valores para homens e mulheres diferem. Para correntes de mesma intensidade, as mãos femininas com dedos mais delgados, finos, recebem densidades de corrente comparativamente mais altas. Com isso, o limiar para as mulheres e crianças é mais baixo. Ou seja, mulheres e crianças percebem o choque elétrico mais rapidamente do que o homem. Tá? Um elemento importante. Eu vou passar aqui. Quem é que Isso vai é continuar por lendo causa, os princípios professor, fisiológicos? Professor, isso é por causa do tato? Isso envolve diversos fenômenos, tá? Primeiro, genericamente, o homem, por fazer serviços mais grosseiros, tem a mão mais encaliçada, tem mais músculos, e esses elementos, eles aumentam a resistência do corpo elétrico do homem, a resistência ômica do corpo, tá? Não é resistência de realizar trabalho, não. Resistência elétrica mesmo. Então, as mulheres, por ter menos músculos, que não é a mulher de Belo, tá, pessoal? Também não é a mulher de Belo, tá? A mulher de Belo está num outro cenário, tá? Eu estou falando da maioria das mulheres, do jeito, do formato comum, tá? Então, as mulheres têm menos músculos, as mulheres têm menos mãos encaliçadas por fazer trabalhos não menos importantes, mas menos severos, tá? Então, isso faz com que a maioria da percepção do choque maior do que o homem, ok? Então, é uma questão fisiológica. Ok? Respondi sua pergunta? Sim, professor, sim. Perfeito. Qual o nosso voluntário aí para fazer a leitura desse princípios Eu fisiológicos? posso ler, professor? Eu posso ler, Deve. Ronaldo? Deve, Ronaldo. Vou iniciar. Princípios fisiológicos. As leis que derivam da fisiologia, ciência que se ocupa dos processos naturais do corpo humano, são irrevogáveis. Entre elas estão os processos elétricos do organismo que se manifestam na excitação dos nervos e músculos. Exemplo do potencial da ação representado na figura 2. Demonstra que a amplitude e a duração do fenômeno pertencem aos parâmetros de excitação determinados como um estímulo elétrico. Exemplo de corrente alternada. Cada meio período atua individualmente, sendo que a frequência com que o período se altera é de grande importância. Figura 3. Nervo e músculo formam uma unidade no corpo, trabalhando em conjunto. Aqui. Perfeito. Momentinho, Ronaldo. Vejam, ele fala aqui da figura 2, que é essa figura aqui, tá? Exemplo de forma de potencial de ação atuando sobre uma fibra, amplitude de tensão da ordem de dezenas de milivolts. Essa curva aqui é um impulso elétrico que chega do cérebro no músculo para que o músculo faça a sua atuação, tá? Então, vejam que esse impulso aqui não é uma coisa com sequência de impulsos. Por isso que ele fala aqui, tá? Que com um estímulo elétrico externo de corrente alternada, de cada meio período atua individualmente, sendo que a frequência com que o período se alterna é de grande importância. Aí está aqui a figura 3. Aqui está a figura 2, e aqui está a figura, se não me engano, essa aqui é a figura 3, está sendo indicada. Minha conexão está horrível hoje, pessoal. Amanhã eu vou reclamar de novo da operadora. Vocês estão me escutando? Agora sim.
Tá cortando com frequência, professor, de vez em Está quando. cortando constante, mas tá, de vez em quando dá para escutar. Ok. Já a gente finaliza, tá? Porque esse problema acaba prejudicando a qualidade da aula. Oi? Está cortando alternadamente. Constantemente. Perfeito. Vamos ver. Eu vou terminar de apresentar essa tabela aqui, tá? Eu queria que vocês, para a gente discutir um pouquinho, e a gente finaliza a aula, porque realmente com essas falhas na internet tá complicado. E sexta-feira a gente compensa isso, tá bom? E amanhã, se vocês quiserem entrar para a gente... Cortou de novo. Isso aí a gente não debate. Pessoal... Repita aí o que o senhor falou, que cortou e a gente não... Aqui eu não Perfeito, ouvi quase nada. perfeito. Viu, eu vou terminar de apresentar. Pronto, veja. Eu vou terminar de apresentar essa tabela aqui. Vou encerrar a aula, porque senão a gente não consegue ter uma aprendizagem legal. A gente encerra a aula. E amanhã, tá? Se vocês quiserem entrar, a gente entra e debate um pouco mais, tá? Eu vou deixar esses artigos tanto no grupo do WhatsApp como no AVA, para vocês pegarem, dar uma leitura, e na sexta-feira amanhã e sexta-feira a gente discutir bastante isso. Entendeu agora, Sérgio? Essas tabelas já estão no AVA, né, professor? Eu já li elas, o senhor já colocou lá, não foi a 1 e a 2? Eu coloquei no grupo do WhatsApp. No AVA eu não coloquei, não, mas eu vou colocar o... Ah, foi no grupo do WhatsApp mesmo, eu tô ficando doido. Foi lá, eu já li todas as duas, dei uma olhada. Isso. Maravilha, maravilha. Vejam só, pessoal. Só para a gente finalizar aqui, né, para a gente fechar esse assunto de hoje, vejam. Aqui você tem, a tabela 1, você tem a estimativa aproximada de risco de fibrilação ventricular, calculado pela lei de Ohm, considerando um fator de corrente de Sam. Sam é um pesquisador, tá? Então, o que acontece? Aqui você vai ver o percurso. E aí você tem, para cada percurso, se estabeleceu um valor de resistência ôhmica, tá vendo? Com base nesse valor de resistência ôhmica, e tomando como referência a tensão de 230 volts, que é a mais comum no mundo, tá? 220, 230 volts, você tem, ó, se você levar um choque, né, entre mão, tronco, mão, ou seja, da mão direita, Agora parou, foi. Caiu. Travou tudo. Acho que travou de novo. Travou de novo. Vocês estão me escutando agora? Apagou o Brasil, sim, professor. Voltou. Foi, verdade. Mas estão me escutando agora? Sim. Voltou? Show de bola. Professor, deixa para amanhã. Amanhã entra todo mundo de novo e a gente debate na tabela. Beleza, beleza. Eu vou encerrar a aula de hoje porque realmente está falhando muito, tá, pessoal? Amanhã eu ajeito esse problema aqui de internet para ver se a gente consegue fazer o fluxo normal. Amanhã, a partir das 18 horas, estarei aqui na tutoria e a gente complementa a aula de hoje, tá bom? Pode ser? Pode ser, professor. Pode sim, professor. Não trabalho não, né? Combinado, então. Não, ainda não. Ainda não. Boa noite, pessoal. Professor, vai ter aula. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Pronto, professor. Sim, vamos fazer aula amanhã. A partir das 18 já estou online, para a gente conversar. Mas a gente oficializa iniciando às 19. Ok, professor. Ok, professor, tranquilo.